Boa tarde para quem é da tarde, porque aqui já está, é a tarde agora, são 4h30 da tarde, né? 4h30 da manhã, 4h30 da tarde. Estou aqui um pouco mais cedo hoje. Meu dia hoje foi um pouco mais tranquilo, porque eu parei com as mudanças lá, lá do fundo e fui reformar uns bichinhos meus que eu tenho, uns duendes, uns, sabe esses negocinhos assim? Fairies, fadas, algumas coisinhas assim que a gente tem de porcelana, mas vai perdendo a cor. Aí eu fui retocar eles hoje. Nossa, deu uma trabalheira. Não terminei, não. Eu estou retocando 10 deles. Assim, repintando eles com tinta a óleo, né? Então dá um pouquinho de trabalho. Amanhã eu termino. Porque na segunda-feira eu tenho que voltar lá pro fundo para terminar de tirar tudo para fazer a reforma, né? Mas hoje eu tinha que fazer isso, né? Eu falei, não, deixa eu fazer isso passar, porque eu trabalhei lá no fundo 2 dias e já tinha cansado um pouquinho. Eu falei, não, 2 dias tá bom, agora eu vou. Na verdade foram 3, né? Porque um dia foi à tarde só, depois 2 dias. Então, gente, tivemos uma chuva muito grande agora de pedra, né? De gelo. O quintal da frente tá cheio de gelo. O que não é bom, porque vai esfriar, faz esfriar, né? Porque o gelo é gelado, então faz esfriar um pouquinho. E eu já tinha colocado as plantas lá fora. Ai, ai. Fazer o quê, né, gente? É o que nós temos para agora. Vamos ver quem que vai sobreviver a essa semana no vento e chuva de gelo. Vamos ver quem que vai queimar, quem que não vai, né? Mas não tinha outro jeito, não. Porque se eu deixasse para fazer tudo semana que vem, não ia dar tempo. Porque eu ainda tenho que desfazer algumas coisas lá, entendeu? Por isso que eu tive que começar antes, botar elas para fora antes. Pois é, mas vamos ver, né? Vamos ver quem que vai sobreviver a essa chuvarada. Até chuva de pedra, né? E vento também, porque estava bom, né? No dia que eu tirei elas para fora, estava o quê? 17 graus. Hoje está 9. Ai, meu Deus, tá metade da temperatura. Eu pensei que ia ficar mais ou menos na mesma temperatura, 10, 15, né, 16, mas não, desceu para 9 hoje. Então vamos lá, o nosso capítulo de hoje tem por título Jeremias é lançado numa cisterna. Conhecendo as cisternas que tem em Jerusalém, eu digo para vocês que não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil, porque as cisternas têm água lá em Jerusalém. As cisternas, elas foram criadas e foram melhoradas, porque as cisternas foram feitas dentro de cavernas, então eles simplesmente melhoravam ela por dentro para reter a água. Não deve ter sido uma coisa muito fácil para Jeremias, viu, gente? Ele devia estar aqui agora com uns 60 anos, que ele morreu com 70, né? Ainda tem mais uns 10 anos para esse profeta viver. Então não deve ter sido fácil para ele ser lançado numa cisterna nessa idade. Vamos lá. Capítulo 38, versículo 1. Ouviram Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Julcal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo. Ele estava aprisionado dentro da cidadela, né? Mesmo assim, o povo vinha para Jeremias. Porque a cidade já estava cercada de novo, né, gente? Já tinham ido lá atrás dos egípcios, os egípcios já tinham voltado para casa, quando viram que Nabucodonosor estava vindo ao encontro dele, desistiram da ideia de ajudar Jerusalém, voltaram para o Egito. E aí,
claro, Nabucodonosor com o soldado, com o exército, voltou a cercar Jerusalém de novo. Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e a peste. Mas o que for para os caldeus viverá. A sua alma lhe será por despojo, viverá. Então, o que o profeta disse? Se você continuar aqui, se você não se entregar, você vai morrer. Assim, versículo 3. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente não tem conserto, infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. Então disseram os oficiais ao rei, morra este homem, visto que assim afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Este homem não busca a paz para este povo, mas o seu mal. Gente, ai meu Deus. Não tem diferença nenhuma de hoje, né? Se você fala o que é pecado hoje, você é tido como o quê? Como fala? Ofomóbico, né? Você está espalhando fake news. Falar que existe punição depois da morte, se você continuar fazendo coisa errada. A punição, gente, não é Deus que dá a punição, não. É nós que trazemos a punição para nós mesmos. O que o Senhor fala aqui, que já falou por intermédio do profeta Jeremias, Isaías, todos os que nós já estudamos? Que o Senhor tem no coração dele o bem para a gente e não o mal. Ele disse, eu busco o bem de vocês, mas vocês escolhem o mal. A mesma coisa ali, né? Não estavam dizendo que Jeremias estava afrouxando? Falando a verdade, afrouxar? Então morre. Eu não tenho mais paciência, gente. Eu, Miriam, tenho que aprender essa paciência com o Eterno, porque eu não tenho mais, não. Ai, meu Deus, não tenho mais, não. Não tenho mais. Quer morrer? Morre. Eu não estou falando morte física, hein? Estou falando da morte espiritual. Depois, se o Senhor me permitir, eu vou falar algumas coisas para vocês da cultura judaica sobre isso, viu? Respondeu o rei Zedequias, ele está nas vossas mãos. Oh, meu Deus do céu. Zedequias vai pagar também por isso, viu? Aguardem. Respondeu Zedequias, ele está nas vossas mãos. O que ele falou aqui? Vocês fazem com esse homem o que vocês quiserem. O rei não pode fazer coisa alguma contra vós. Olha como é. Bom, nessa altura do campeonato, ele já tinha quase 30 anos. Ele começou com 21, mas já tinham passado muitos anos aqui. Muitos. Ele já devia estar com uns 30, um pouco mais, porque logo depois Jerusalém cai. Ele foi morto com 32. Mesmo assim, ele ainda teve tempo de fazer filho para Nabucodonosor matar? Pois é. Versículo 6. Então tomaram a Jeremias e o colocaram na cisterna de Malquias, filho do rei. Eu falei que ele já tinha tido tempo de fazer filho? O menino entrou com 21.
Não sei se ele já tinha filho quando ele entrou também, né? Porque eles casavam os meninos assim com 16, 15, 16 anos, já estava casado, já estava tendo filho. Então, sei lá que idade que tinha esse menino, Malquias. Devia ter aqui uns 8 anos, né? Já tinham feito uma cisterna com o nome do menino. Filho do rei que estava no átrio da guarda. Fizeram uma cisterna dentro do átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, graças a Deus, não tinha chovido. Senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Ai. Eu não quero nem imaginar uma situação dessa, meu Deus. Nem imaginar uma situação dessa. Mas Ebed-Meleque, o etíope, gente, olha aqui. Um etíope. Talvez tenha sido descendência, né, da Batseba, que teve um filho, ou dois, eu não sei quantos que a Batseba teve filho com Salomão. Mas esse Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que então estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Um estrangeiro. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe disse: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo o que fizeram a Jeremias, o profeta. Lançaram-no numa cisterna, onde certamente morrerá de fome quando não houver mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e por meio de cordas desceu-os a Jeremias na cisterna. Um etíope, um estrangeiro, foi que se condoeu por Jeremias. Um velho, possivelmente 60 anos. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, entre os braços e as cordas. Jeremias assim o fez. Olha o cuidado desse etíope com Jeremias. Ele jogou para ele uns trapos velhos para ele colocar embaixo das axilas para que a corda não cortasse e machucasse o profeta. Com certeza, os homens que colocaram ele não tiveram esse cuidado. E puxaram-no com cordas e o tiraram da cisterna. Então ficou Jeremias no átrio da guarda. E puxaram-no com cordas, com essas cordas. Então, versículo 14. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada da casa do Senhor, e lhe disse. Então o profeta foi levado a Zedequias, mas no templo, né? E não na casa do rei, para o templo. A terceira entrada da casa do Senhor. Tinha 4 entradas, uma de cada lado da... Era um quadrado, né? Então tinham 4 entradas.
E esse aqui foi na terceira entrada. Por certo, ele não queria ser visto na primeira entrada com o profeta, né? Meio escondidinho. Versículo 15. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te der resposta, não me matarás? Jeremias já estava desconfiada também, né, gente? Com tanta perseguição, coitado. E ainda que eu te aconselhe, não me ouvirás. Mas jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo. Tão certo como vivo, não falei que estava no segredo? Por isso que ele foi para essa terceira porta, que era uma porta mais discreta. Versículo 16. Mas jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo. Você imagina, gente, um menino de seus 30 anos diante de um velho de 60? Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos oficiais do rei de Babilônia, viverá a tua alma, e essa cidade não será queimada a fogo. Viverás tu e a tua casa. Deixa eu amansar um pouco meu coração. Eu choro porque eu sei que ele não fez isso. Ele teve a chance, gente, de não ver a cidade queimada e o templo de novo, gente, de novo. Quantas vezes o Senhor, Deus dos exércitos, deu oportunidade para esse povo para não ver o templo destruído? Essa quarta vez. De Joaquim até Zedequias. Essa é a quarta vez que o Senhor dá oportunidade para que o templo não fosse destruído. Mas como Jeremias disse, se eu te aconselhar, você não vai me ouvir. A gente sabe que isso é verdade até hoje, né? Quantas vezes as pessoas chegam para você te pedindo conselho e você fala para elas o que é as consequências daquela atitude que elas estão tomando, e elas não ouvem e caem no erro e depois voltam para você chorando e pedindo ajuda. Não é assim? Não é assim com o Eterno que fazemos também? A mesma coisa. Não mudamos em nada nesses 2.600 anos. Nada. Nem com a vinda do Messias. Nós mudamos, nós tomamos uma atitude positiva diante da palavra do Eterno. Gente, nós temos o Espírito Santo conosco e nós não ouvimos a voz dele. Parece que a gente tem uns tampão aqui, ó. Tampão aqui, tampão aqui, tampão aqui, tampão em tudo quanto é lugar que nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo quando ele fala com a gente. Isso é para mim também, Miriam. Tem que pedir auxílio do Eterno para abrir os ouvidos da gente, para que a gente entenda. Quando Jesus veio, ele falou para os discípulos que ele falava em parábolas, porque aquelas pessoas não tinham condições de entendimento. E parece que até hoje nós não temos condições de entendimento. Paulo, o apóstolo Paulo disse que ele dava milk, leite, para os membros da igreja, das igrejas da Mesopotâmia, porque eles não tinham condições de comer comida sólida. Até hoje estamos nessas mesmas situações. Não avançamos nada espiritualmente a ponto de entendermos e obedecermos. Versículo 17 de novo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos oficiais do rei de Babilônia, viverá tua alma, e essa cidade não será queimada a fogo, viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos oficiais do rei de Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, tu não escaparás das mãos deles.
Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, pois os caldeus podem entregar-me a eles e eles se escarnecerão de mim. Gente, olha, 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 olha o orgulho desse homem, mas o orgulho dele, ele pagou caro pelo orgulho dele. Gente, o orgulho dele foi maior do que o amor que ele tinha pela cidade. Foi maior do que o amor que ele tinha pelo templo. Olha por que ele não se entregou. Versículo 19. Disse o rei a Zedequias, disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, pois os caldeus podem entregar-me a eles e eles se escarneceram de mim. Ai, criança, com medinho de ser escarnecido, de gozarem na casa dele. Ai, tá vendo? Você também tá aqui. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Versículo 20. Respondeu Jeremias: não te entregarão. Jeremias ainda falou para ele: não te entregarão, Zedequias. Ouve a voz do Senhor, Zedequias, e faz o que eu te digo, então bem te irá e viverá a tua alma. Mas se não quiseres sair, é essa palavra que me mostrou o Senhor. É a palavra que mostrou o Senhor mostrou a ele em visão o que aconteceria com Jerusalém. Gente, você já imaginou? Vocês podem imaginar, sabe por quê? Porque vocês fizeram a mesma coisa agora, né? O ano passado. Vocês tinham esperança de que os generais e o exército do Brasil ia tomar uma atitude e evitar a tragédia que está no Brasil hoje. Mas eles fizeram. Não, porque por orgulho também, gente. Por orgulho também o que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil agora. Então vocês sabem, vocês entendem. Agora o profeta viu tudo isso e falou para ele e ele não ouviu. Vocês também viram o que iria acontecer. Vocês falaram, vocês ficaram lá acampados e o que aconteceu? Nada. Então é isso que o profeta também sentiu. Agora vocês sabem o que é, o que o profeta sentiu aqui. O Senhor mostrou para ele numa visão toda a destruição de Jerusalém. Ele disse: eu posso evitar se Zedequias se entregar. Mas o orgulho dele foi maior do que o amor que ele tinha pelo Eterno. Foi maior do que o amor que ele tinha por Jerusalém, maior do que o amor que ele tinha pelo templo. O que aqueles generais fizeram no Brasil? O amor pelo Brasil foi desse tamanhozinho. E o orgulho deles foi desse tamanhozão. Versículo 22. Todas as mulheres que ficaram nesta casa, na casa do rei de Judá, serão levadas aos oficiais do rei de Babilônia. Elas mesmas te dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. Agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Coitada delas, né? Vocês viram o que o povo lá fez, né? E aconteceu com essas mulheres a mesma coisa, gente. Que a mesma coisa. Por isso que falou que atolou os pés na lama, tá? Todas as tuas mulheres e teus filhos serão levados aos caldeus, e tu não escaparás das mãos deles. Antes, pelas mãos do rei de Babilônia, serás preso, e essa cidade queimará a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras, e não morrerás.
Ele só escreveu depois, né? Depois que tudo aconteceu. Ele deixou registrado para que a gente pudesse aprender a lição. Versículo 25. Se os oficiais ouvirem que falei contigo, vierem a ti e te disserem, declara-nos o que disseste ao rei. E o que o rei te disse a ti, não nulas, encubras e não te mataremos. Então lhes dirás, lancei a minha súplica diante do rei para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo todos os oficiais a Jeremias, interrogaram-no e declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim o deixaram em paz, porque ninguém tinha ouvido a conversação com o rei. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Então ele ficou preso. Era uma prisão domiciliar, né? Não na casa dele mesmo, mas no átrio da guarda, dentro do palácio. Ele ficou lá preso porque não deixavam ele sair. Diziam que ele era espião, né? Que ele ia levar mensagem para os babilônios. Ai, Jesus. Nós temos que aprender, gente, a obedecer. Nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo falando. Aprendemos a obediência. Lendo tudo isso aqui, o meu coração, eu sei aonde eu preciso melhorar. Eu sei o que eu preciso para melhorar. E é o que eu preciso agora para que eu possa ser uma melhor porta-voz eterno, um melhor veículo, né? Porque o que nós só somos veículos, nós só somos... tem outra palavra, né, gente? A gente é como se fosse o cano por onde passa a bênção. Né? A gente não é nem a torneira, porque a torneira é o Espírito Santo que abre e a gente fala. Nós só somos o cano por onde passa a graça do Eterno para abençoar outras pessoas. E esse cano tem que estar bem limpinho. E a obediência é um dos produtos de limpeza desse cano que precisa estar bem limpinho para que a água possa fluir, a mensagem do Eterno possa fluir por essa, e que o Espírito Santo tenha a oportunidade de abrir a torneira. Ele não vai abrir essa torneira se o cano estiver sujo. Vai sair água suja. Quando não é o Espírito Santo que abre a torneira, é o outro lado, viu, gente? Que abre a torneira do mal, né? Que a mensagem do capiroto está por aí, vagando, correndo o mundo. Ai, por isso a gente vê como que o mal tem mais destaque do que o bem. Porque os canos que carregam a água do Espírito Santo ainda não estão completamente limpas. Então, como é que o Espírito Santo pode abrir? São pouquíssimos os que são, né? Os corajosos. São pouquíssimos os corajosos. Aquele pastor Malafaia, ele é bem corajoso, viu, gente? Aquele homem, ele é bem corajoso. Ele realmente não tem medo, não. Aquele ali, se precisar morrer, ele morre. Ele não tem medo, não. Nós precisamos de gente mais assim, mais... com um cano mais limpo, viu? Que confiam plenamente no Eterno. Porque quando for necessário, o Senhor vai esconder você como escondeu Jeremias. Tá? Então tá, tenha uma boa tarde no Brasil. Agora tem sol. Agora tem sol aqui depois dessa chuva de pedra. Então tá, gente, fique com Deus. Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau.